Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith. Mano, você sabia que a Emilia Clarke, que faz a Daenerys Targaryen lá de Game of Thrones, já quase morreu 2 vezes? Isso durante as gravações de Game of Thrones, mais especificamente em 2011 e 2013, que foi depois das gravações da primeira temporada e depois das gravações da terceira também. Ela passou 2 vezes pela mesma coisa e, mano, chegou muito perto da morte, e eu não tô exagerando. Então, muito mais do que a primeira de seu nome, a Nascida da Tormenta, a Não Queimada, a Mãe dos Dragões, a Khaleesi dos Dothraki, a Quebradora de Correntes, a Rainha de Meereen, a Rainha dos Ândalos, dos Rhoynares e dos Primeiros Homens, a Senhora dos Sete Reinos e Protetora do Reino, muito mais do que tudo isso, ela é vencedora de 2 batalhas contra o aneurisma cerebral. Para ser mais específico, contra 2 aneurismas cerebrais diferentes que ela teve nesse pequeno período de tempo aí de 2 anos. E só para você ter uma ideia do quão grave foi tudo isso que ela passou, que eu não tô exagerando, que ela chegou muito perto da morte, eu vou tentar explicar mais ou menos para vocês o que é um aneurisma cerebral, quais são as consequências, o que pode acontecer com a pessoa que passa por isso, mas eu vou explicar de uma forma muito breve e muito leiga, porque eu não sou médico, nunca estudei medicina. Então vou falar aqui para vocês algumas coisas só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, mas se você tiver mais dúvidas ou quiser saber exatamente o que significa tudo isso, pergunte para um médico, tá? Não tome tudo como 100% de verdade tudo que eu vou falar aqui para vocês. Eu só dei uma pesquisada por cima pra gente ter uma ideia do que a Emilia Clarke passou lá em 2011 e em 2013. O aneurisma cerebral, na verdade o aneurisma sozinho, ele pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas eu vou falar mais especificamente do aneurisma cerebral que acontece no cérebro, óbvio, que foi o que a Emilia Clarke passou essas 2 vezes. No nosso cérebro a gente tem veias e artérias, etc. E o aneurisma é o quê? Quando essas artérias que a gente tem no cérebro, na cabeça aqui, tem a veia aqui, né, tem a artéria como se fosse um caninho por onde passa o sangue, a parede dessas artérias, ela fica mais enfraquecida, normalmente porque ela dá uma inchada ou às vezes porque fica uma má formação e acaba criando uma bolha meio que fora dessa artéria, com o tecido da artéria também. Então a parede dessa parte, dessa bolha, ou de quando tem esse inchaço, ela fica mais fraca, correndo o risco de romper e aí causando hemorragia no cérebro. Isso é um aneurisma cerebral. E se ele rompe, amigo, a chance de sobreviver é pequena, velho. Só pra ter uma ideia, de cada 3 pessoas que sofrem esse rompimento do aneurisma cerebral, só 2 sobrevivem. Uma normalmente morre ou na hora ou a caminho do hospital. Mais de 30% das pessoas morrem quando isso acontece. E mesmo assim, metade das pessoas que sobrevivem costumam ter sequelas graves que afetam elas o resto da vida. Pode ter perda de audição, perda de visão, perda dos movimentos. Pode ter, sabe, umas sequelas muito tensas, assim, que prejudica bastante a forma de viver da pessoa. Então, quanto mais cedo a pessoa consegue detectar esses aneurismas que ela tem no cérebro, porque esse aneurisma pode estar lá por muito tempo, sabe? O problema é se ele inchar mais, se ele ficar maior ou se vir a romper, aí acaba tendo muitas consequências. Mas o aneurisma pode existir ali por um tempo por vários fatores que eu vou falar também. Então, quanto mais cedo a gente descobre que tem esse aneurisma, maior a chance de tratamento e de nunca se romper tudo isso. Como, por exemplo, nos tratamentos, é ir com uma sonda através dessa artéria que tem esse aneurisma e meio que colocar um caninho, um catéter por dentro para que o sangue passe por esse catéter. Assim o sangue não chega a ter contato com o tecido que está mais enfraquecido ali na parede e ele passa direto. Aí não cria coágulo e nem fica forçando a ponto de romper essas paredes mais enfraquecidas dessa artéria. E para poder identificar quando está tudo isso acontecendo, na verdade, a melhor forma de identificar é indo a um médico, fazendo exames, etc. E aí sim você consegue detectar de uma forma um pouco mais cedo e conseguir esse tratamento. Só que se acontecer de você não sabia que tem e tal, e como é que você percebe que você tem um aneurisma, que ele está inchado ou que ele se rompeu, é quando do nada você tem uma dor de cabeça muito forte, de repente. Normalmente essas dores de cabeça ainda vêm com náusea, com vômito e às vezes a pessoa chega até a desmaiar, provavelmente por causa da dor, que deve ser insuportável. Se isso acontecer, é muito provável que esse aneurisma já tenha se rompido ou que ele seja muito grande a ponto de se romper. Então, mano, se acontecer isso com você, corre pro hospital, liga pra ambulância se não tiver ninguém perto, liga pra alguém, manda uma mensagem pro WhatsApp, mas corre. Normalmente isso acontece mais assim, é mais frequente em mulheres e em pessoas que já têm uma certa idade avançada, mas isso não exclui os homens e as pessoas que são mais jovens ali também pode acontecer com vocês. Então assim, todo cuidado é pouco, principalmente para as pessoas que tiveram casos de aneurisma na família, no pai, na mãe, no tio. Essas são mais propensas, tem uma porcentagem um pouquinho maior de acontecer com essas pessoas do que com as outras que nunca tiveram casos na família. E pessoas também que têm hipertensão ou que, né, viciado em drogas, em bebida, né, em qualquer tipo de álcool, em cigarro.
Tudo isso atrapalha nos seus vasos sanguíneos aí, deixa eles um pouco mais enfraquecidos e deixa mais propenso a ter um tipo desses aneurismas. Então foi isso que aconteceu com a Emilia Clarke, mano. Em 2011, quando terminou as gravações da primeira temporada, ela tava fazendo alguns exercícios com um treinador dela, exercício físico e tal, e do nada ela sentiu uma dor de cabeça muito forte. Só que ela, no primeiro momento ali, ela achou que era uma dor de cabeça normal, ela pediu pra parar o treino, tentou ir pro banheiro, só que, mano, ela foi se arrastando praticamente pro banheiro de tanta dor que ela tava, começou a vomitar muito, e aí ela viu que tinha alguma coisa errada com o cérebro dela, que não era possível aquela dor ser só uma dor de cabeça. E aí entraram em contato com o médico, tava com o hospital, pra ela poder ir pra lá, só que quando a ambulância tava vindo buscar ela, ela chegou até a desmaiar, perdeu a consciência, que é um dos sintomas que pode acontecer, e aí a ambulância levou ela pro hospital a tempo, ela fez uma cirurgia de emergência e conseguiu resolver. Só nesse primeiro momento, ela já tinha mais de 30% de chance de morrer, e ela conseguiu sobreviver. Já não foi algo fácil. Só que ainda tinha a cirurgia que ela tinha que passar e depois da cirurgia toda uma recuperação para que não tivesse nenhuma sequela, o que foi bem difícil. A cirurgia foi bem sucedida, deu tudo certo, só que a recuperação dela foi muito dolorida e muito difícil. Tanto que 2 semanas depois dessa primeira cirurgia, ela ainda mal conseguia falar, sabe? Ela não lembrava o próprio nome, a memória dela estava muito afetada, ela não conseguia se comunicar direito com as pessoas ali em volta. Era muito, muito difícil para ela conseguir fazer isso. Então ela chegou num ponto de, tipo, mano, eu preciso disso para trabalhar, eu preciso disso para viver. Eu preciso dessa comunicação e agora eu mal consigo lembrar meu nome. E ela, na entrevista que ela deu, porque ninguém sabia disso, né? Ela revelou esse mês, agora de abril, em uma entrevista que ela deu para uma revista lá nos Estados Unidos, acho que deu New Yorker, alguma coisa assim. E ela agora tá falando em alguns talk shows que ela tá participando, ela tá comentando um pouco mais sobre tudo isso. It's the worst headache you could a human probably could possibly manage to sort of experience. Yeah. E ela chegou a relatar que quando estava com 2 semanas ali de recuperação dessa primeira cirurgia, que ela percebeu que ela não estava tendo uma melhora, que ela mal conseguia falar, não conseguia lembrar o nome dela em alguns momentos, ela pediu pra morrer. Ela falou, mano, desliga os aparelhos, eu não quero viver assim, sabe? Não foi exatamente essas palavras, mas era o que ela pensava, ela não queria viver daquele jeito, e ela pediu pros médicos desligar o aparelho e tal, mas acho que os familiares não deixaram, não sei o que aconteceu ali, e aí eles não fizeram isso. Mantiveram ali a recuperação dela, continuaram ajudando, e aí 1 semana depois disso, desse ápice que ela chegou de pedir pra morrer, ela começou a apresentar algumas melhoras, voltou a falar um pouquinho melhor, e aí aos pouquinhos ela foi conseguindo ter uma recuperação melhor, e aí ela se recuperou totalmente, conseguiu sair, voltou a falar, voltou a andar, voltou a fazer tudo normalmente. Depois dessa recuperação, começou as gravações da segunda temporada, ela gravou, e tanto a segunda temporada quanto a terceira, ela gravou com muita dor de cabeça, ela tinha muitas dores ainda, isso era muito difícil pra ela, tanto que ela falou que nesse período, entre a primeira e a segunda cirurgia, a cada dia, a cada minuto que passava, ela achava que ia morrer, a qualquer momento, de tanta dor que ela sentia. E aí no final das gravações da terceira temporada, isso já em 2013, ela foi no médico de novo e perceberam que ela tinha um outro aneurisma. Na verdade, eles já sabiam que ela tinha um outro aneurisma, só que eles perceberam que esse segundo aumentou, tipo, dobrou de tamanho, tava muito inchado no cérebro dela. E aí ela correu, foi às pressas lá numa emergência para fazer mais uma cirurgia, igual a primeira que ela tinha feito. Fez a cirurgia, deu tudo certo. Quando ela acordou na anestesia, ela acordou gritando com muita dor. O que aconteceu? O procedimento, na verdade, não tinha dado certo. Alguma coisa deu errado e estourou o aneurisma de novo, começou a ter uma segunda hemorragia e os médicos falaram, mano, a gente vai ter que te operar pela terceira vez e tem que ser agora, senão você vai morrer. E obviamente, com uma notícia dessa, com a dor que ela estava sentindo, foi mais uma vez, pela terceira vez, para a mesa de cirurgia, só que dessa vez foi a moda antiga. Teve que abrir o crânio mesmo, no lugar que estava tendo tudo isso, para conseguir resolver ali manualmente. Fizeram tudo isso e nessa terceira cirurgia, finalmente, deu tudo certo. Conseguiram estancar a hemorragia, conseguiram resolver tudo isso. E aí ela teve uma nova recuperação, teve que passar por tudo aquilo que ela passou 2 anos atrás, tudo de novo, toda essa recuperação. Só que ela falou que foi ainda mais dolorosa, foi ainda mais difícil. Claro, né? Porque teve que abrir um pedaço do crânio e até hoje ela tem uma cicatriz do lugar que abriram até mais ou menos atrás de uma das orelhas. Mas dessa vez deu tudo certo, depois disso, depois de toda essa recuperação que ela teve, ela não sentiu mais essas dores de cabeça que ela estava sentindo antes de tudo isso, não tem mais aneurisma no cérebro ali, tá tudo tranquilo, graças a Deus e graças aos médicos também que cuidaram dela, ela tá 100%, ela falou que conseguiu ir além das expectativas de recuperação que ela tinha, que os médicos tinham para ela também. E olha que interessante, né? Ela chegou a comentar em uma dessas entrevistas também que ela tentou usar algumas artimanhas para ajudar nessa recuperação, algumas coisas que fizessem, que pudesse manter o cérebro se exercitando para que tivesse o mínimo de sequelas possível, né? Principalmente depois dessa segunda cirurgia que ela teve que fazer, da terceira cirurgia, na verdade, do segundo aneurisma.
E entre algumas coisas que ela citou, que ela fez durante essa recuperação, foi ficar mexendo os dedos, mexendo a mão, mexendo o pé, se fazendo algumas perguntas para tentar se responder, né, para manter o cérebro em atividade e principalmente tentar lembrar algumas falas de Game of Thrones, mais especificamente as que ela tinha que falar em Dothraki. Dothraki, para quem não sabe, é a linguagem que foi criada especificamente para Game of Thrones, para um povo ali que a personagem dela, né, a Daenerys Targaryen, se casou com Khal Drogo. O Khal Drogo fazia parte desse povo dos Dothraki, eles tinham uma linguagem própria, eles não falavam inglês. Então foi um idioma criado especificamente para a série que a Emilia Clarke teve que aprender, porque a personagem dela aprendeu também a falar esse idioma. Então era um novo idioma, ela ficou se exercitando, tentando lembrar várias falas, tentando formar frases em Dothraki no cérebro dela para que ela mantesse, né, ele em atividade, mantesse ele funcionando, o fluxo de sangue ali numa quantidade bacana, para se recuperar o máximo que ela conseguisse. E deu tudo certo. Ela não só sobreviveu 2 vezes a um aneurisma cerebral rompido no cérebro, o que é muito difícil sobreviver a ela sobreviveu a 2 e conseguiu se recuperar 100%. E aí ela conseguiu gravar a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª e agora a 8ª temporada também. Game of Thrones deu tudo certo. E ela chegou até a comentar que na época que ela passou por tudo isso, de imediato ela não sentiu nenhuma diferença na vida dela. Porque normalmente quando uma pessoa quase morre, ela quando volta, quando se recupera, caramba, eu tô dando mais valor à vida, né? A pessoa aproveita muito mais. E ela falou que de imediato não mudou muita coisa na vida dela, ela não percebeu, sabe, a gravidade de tudo que ela tinha passado. Só que conforme o tempo foi passando, ela percebeu quão sortuda ela é, sabe, por sobreviver a tudo isso, por ter passado por tudo isso, e a perspectiva de vida dela aos pouquinhos foi mudando e foi melhorando, e mudou de uma forma muito significativa, que é uma coisa que ela vai levar pro resto da vida dela. Então, assim, não deve ter sido muito fácil passar por tudo isso, mano. Imagina você tá num ponto de dor a ponto de pedir pra morrer. Não só de dor, mas de saber que você nunca mais vai ter sua mesma vida. E é claro que muitas pessoas passam por isso de outras formas também, quando fica paraplégico, quando perde algum sentido, alguma visão, fala alguma coisa do tipo. Com dores sentimentais também, quando alguém tá passando por depressão, por ansiedade, ou perde algum familiar. Sabe, tudo isso eu acho que é equivalente. Mas deve ter sido muito difícil, ela teve que passar por isso ainda 2 vezes, mano, imagina. Então ela é assim uma guerreira e faz jus à personagem que ela interpreta lá em Game of Thrones. Inclusive ela disse que sente que tudo isso que ela passou consegue ser ainda pior do que todas as batalhas, todas as coisas que a própria personagem dela, a Daenerys, passou durante a série. Então, mano, bem tenso, né? Dá pra imaginar que ela passou por tudo isso. Você vê sempre ela sorrindo nos eventos, nas fotos, no Instagram, vídeo, entrevistas, etc. E nem imagina tudo isso que ela passou nessa época, que não estourou pra nenhum lugar, nenhum tipo de mídia, porque só as pessoas mais próximas ali dela que sabiam. Algumas pessoas, as pessoas do elenco de Game of Thrones provavelmente, mas todo mundo, pra respeitar a privacidade dela, ninguém nunca falou sobre isso. E ela decidiu falar sobre tudo isso por quê? Porque agora ela criou uma ONG chamada Same para poder sensibilizar as pessoas sobre as doenças do cérebro, para incentivar pessoas que passam por isso para buscar ajuda e para também arrecadar fundos para instituições que cuidam dessas doenças do cérebro para ajudar também tudo isso, porque ela sabe o quanto foi importante os médicos e todas as instituições que ajudaram ela em toda essa recuperação. Então, Emilia Clarke, você é uma guerreira, mano, que foda saber que você passou por tudo isso e que você superou tudo isso, ainda bem. Mas assim, é uma história tensa e só mais uma das muitas que a gente nem fica sabendo às vezes, né? Mas tantos atores e atrizes, às vezes a gente vê eles atuando em uma série que a gente esquece que eles são seres humanos e que eles também passam por esse tipo de problemas. Por exemplo, ano passado eu fiz um vídeo falando da Cobie Smulders, que é mais conhecida pela Robin Scherbatsky, lá de How I Met Your Mother, ou também como a Maria Hill nos filmes dos Vingadores. Ela, durante 2 anos, enfrentou um câncer de mama também, durante as gravações de How I Met Your Mother, e na época ninguém sabia disso. Ela foi falar também recentemente, acho que ano passado, ou 2017, alguma coisa assim. E eu fiz um vídeo sobre isso, se você quiser assistir também, e conhecer um pouquinho mais sobre a história de uma outra atriz muito foda que superou uma dificuldade bem grande de saúde também. Vou deixar o link aqui no card para você poder ir lá ver. Então é isso, agora você conhece um pouquinho mais sobre a atriz que interpreta a Daenerys Targaryen, a primeira de seu nome, na verdade, a segunda, né? Porque a gente já teve algumas revelações aí nessa 8ª temporada. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui, principalmente se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aqui, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque se eu perceber que vocês gostam, eu trago mais histórias de atores e atrizes aí que poucas pessoas sabem, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre essas pessoas que a gente tanto admira, seus trabalhos no meio dessas tantas séries que a gente assiste. Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal clicando nessa bolinha e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima, valeu!